Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje me pediram para fazer um vídeo a respeito de como plantar em cestas. Então eu vou mostrar para vocês como que eu penso, como eu imagino que fica bem plantar em cestas. E vou mostrar esse procedimento nesse vídeo de hoje. Também vou trazer para vocês os exemplos de cestas que eu tenho por aqui. Espero que gostem do vídeo. Já deixa o like para mim se achar esse vídeo útil. Não esquece de comentar se você tem uma cesta aí também. Já tentou plantar em uma cesta? Como que tá o seu jardim hoje? Conta para mim nos comentários. E não se esqueça de inscrever-se. Me acompanha lá no Instagram. E é isso. Bora pro vídeo? Cesta. Primeira coisa que eu acho importante. Eu, como sempre falo para vocês, faço a impermeabilização das cestas que eu tenho. Porque eu, como tenho um espaçamento de rega maior, eu demoro mais para regar, em média. No inverno eu demoro uns 15 dias, 10 dias para fazer rega. Eu prefiro sempre impermeabilizar as cestas, tá? Eu uso o Neutrol para fazer isso. Pode ser aí, vocês escolhem Neutrol, batida de pedra. Tem mais uma, Zarcon? Esse eu ainda não usei, dizem que é bom. E aí vocês fazem esses produtos, gente, eles são comprados em lojas de tinta, tá? Você vai lá e pergunta, tem Neutrol? Tem isso. Neutrol precisa ter solvente, água rasa, tá bom? E aí depois que eu faço a impermeabilização, venho aqui, coloco a telinha, peraí que eu vou pegar. Essa aqui é a telinha de cebola, tá? Corto um pedacinho, coloco aqui e faço sempre drenagem com essas bolinhas de argila expandida. Pode ser tanto argila expandida, quanto carvão, quanto telha, quanto pedra. Eu não uso o isopor, porque o isopor parece que deixa úmido o meu substrato por mais tempo, então eu evito. Mas tem muita gente que usa com sucesso, tá? Não uso mais também nada para cobrir isso aqui, ó. Não uso aquele paninho, né? Não uso, porque ele também deixa o substrato úmido por mais tempo. Para quem mora em região muito chuvosa, não é bacana. O legal da argila expandida é que ela absorve umidade também, tá, gente? Para vocês, a montagem. Ó, aqui já coloquei então o substrato. Como que eu faço a montagem? Sempre para mim é importante ter uma roseta grande, ó. Eu vou tirar, essa aqui é uma Montserrat. Vou tirar essa Montserrat daqui porque, ó, tá muito grande perto do potinho que ela tá, né? Ela cresceu assim bastante porque eu deixei ela na chuva. Eu queria que ela crescesse, porque ela tava bem fechadinha. Então, eu falei, eu vou colocar na chuva para crescer. Chuva, gente, faz suculenta crescer, tá bom? Chuva principalmente se você tiver colocado adubo de liberação lenta e colocar a planta na chuva, quando plantada em vasos desse tamanho, né, mini vasos, se você puser o osmocote ou vasocote, ele estimula o crescimento na época de chuvas. Por quê? Primeiro, que a chuva é rica em nitrogênio. Segundo, porque é liberado. O osmocote, ele é liberado através da rega, da chuva. Então, as bolinhas se enchem de água e aí, quando tá bem cheinha a bolinha de água, como é que chama? O adubo é expelido para fora. E aí a planta recebe o nutriente. É desse jeito que funciona o basacote, o osmocote, salvo engano, tá, gente? Eu não sou da área, mas é mais ou menos isso. Então, você consegue um crescimento desse tanto num pote desse tamanho aqui, tá? Agora, se você não utiliza, aí o ideal é você usar um pote maior para ele crescer desse jeito
Logicamente, gente, que isso não acontece em todas as espécies. Algumas respondem mais, outras respondem menos a esse tipo de cultivo. Essa planta aqui não estava em sol pleno, né? Ah, não, ela estava assim, ela estava em sol pleno, mas ela respondeu por conta da adubação, tá? Gente, ó, essa daqui, o que eu faço sempre? Eu escolho uma planta bem bonita para colocar assim, ó, bem próxima da alça da nossa cesta. Sempre eu faço assim. Vou mostrar para vocês. Vou tirar essa planta daqui. Geralmente, quando a planta tá num vaso bem pequeno, eu corto o substrato em volta para remover a planta, tá? Pego uma faquinha. Essa faca tá meio grande demais, para tentar tirar a planta inteira daqui de dentro. Se eu não conseguir, eu faço decapitação. Mas como eu não tô me interessando em fazer mudas dessa planta, então eu vou fazer isso, ó. Só vou puxar, tá? Não tem problema pra mim. Ai. Ó. Tô dando uma checada aqui pra ver se a raiz tá boa. Não tem pragas. Tá tudo bem com ela, tá? Se ela tá bem, eu vou só plantar. Porque eu quero um cabo mais longo para colocar ela aqui, ó. Será que vocês estão enxergando? Aqui, ó. Perto da alça, eu venho aqui e coloco uma suculenta assim, ó. Tá vendo? Agora essa suculenta vai crescer, né? Olha só o tanto de terra que ela vai receber. Agora eu tô acertando aqui, colocando mais substrato perto da raiz para tampar essa raiz, tá? Ó, eu vou juntando o substrato aqui. Olha só, gente, ó. Geralmente eu faço isso, eu escolho uma suculenta bem bonita para montar e fazer essa roseta principal. Faço isso de um lado, às vezes eu faço isso do outro lado aqui. Vou colocar mais uma roseta principal. Eu tenho essa orpete aqui, ó, que eu pensei em colocar ela aqui, ó. Eu escolho um canto e faço esse trabalho. Agora, vou colocar mais substrato. O que eu quero? Eu quero que ela fique sempre altinha, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Ó, aqui, ó, tô fazendo um morrinho aqui, ó, pra ela ficar altinha aqui, ó, na altura que eu quero. E depois é que eu vou completar o resto do substrato. Essa orpete, ela cresce um tanto assim, tá? Mais ou menos, ó. Então, ela vai ficar bem bonita aqui. Ah, essa daqui já tá quase... É o tamanho dela, né? Quando chegar o inverno, a Montserrat, ela vai se fechar e ficar mais colorida, tá? Por conta da falta d'água, né? Da diminuição do espaçamento entre as regas, tá bom? Esse substrato já tem receita no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês. Bom, outra planta que eu vou colocar aqui é a... Como é que ela chama? Tinkerbell. Vou tentar, acho que eu vou colocar ela aqui, do lado dessa planta aqui. Ela já é contrastante com essa aqui, essa é verde, essa já é mais rosada. E ela é bem menor a roseta e forma colônias.
Também ficaria legal você colocar uma Christine Ryan, se você tiver, né? Eu faço esse contraste de uma suculenta com a outra. Vou levantar para ficar mais perto da alça. E vou preencher essa parte aqui, ó. Ela precisa ter um pouquinho só de mais espaço. Mas você pode fazer um vaso bem cheinho, tá? Vou levantar então, ó. Colocar o substrato. Vou empurrar esse substrato aqui, ó. Pra deixar ela mais em pezinha, tá? Olha só. Ó. Tá vendo? Então, esse é um lado. Esse aqui eu tô trabalhando o outro lado. Olha que lindo que fica. Agora eu preciso de mais cor. Talvez um vermelho, um cor de rosa. Eu peguei aqui, ó, umas cabeças de Nussbaumeriana. Eu gosto muito dessa planta. Ela dá, geralmente, ela fica muito colorida no inverno, né? É de muito fácil cultivo pra mim aqui, ó. Então, eu vou colocar ela. Eu tiro algumas folhas da base. Pra deixar ela mais assim, ó, né, ó. E eu acho que eu vou colocar ela bem aqui, ó. Eu peguei 3 cabeças. Geralmente, eu coloco números ímpares, tá? Fica mais bonito. Em termos de arranjo, geralmente os números ímpares ficam mais bonitos. Esse Nussbaumeriana aqui tá um pouco estiolado, né, ó? Esse aqui tá meio estiolado, mas eu vou colocar ele por aqui. Ele vai ajudar a preencher. Depois, com o tempo, ele vai dar uma diminuída. E aí eu faço aquilo que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês. Que é o preenchimento eventual de alguma fresta, algum buraquinho que ficou no arranjo. Essa é uma planta que muitas vezes pode pender, mas aí você pode controlar o crescimento através da poda. Outra coisa também que acontece é você ter essa planta aqui crescendo bastante e aí ela acaba preenchendo também os espaços. Vou tentar colocar essa letícia, mas ó, aqui ela vai brigar, tá vendo? Aqui eu tenho que colocar uma rasteira. Eu acho que eu vou colocar ela aqui, ó. A letícia é uma ótima planta para ser cultivada em cestas, ela vai muito bem. Ela aumenta bastante, ela se dá muito bem realmente com o cultivo na cesta, tá? Acho que eu vou colocar um pouquinho. Eu tenho umas plantas aqui que estão todas decapitadas, que eu gosto muito, que é o Golden Glow, né? Deixa eu ver se aqui vai ficar legal. Talvez eu coloque essa aqui e o Golden Glow aqui. Não tá legal. Sempre é uma questão de tentativa e erro também, tá? Outra planta que eu acho muito versátil de você colocar, né? Os sedums são muito versáteis, a Sedevera Letícia é muito versátil. Os sedums rasteiros, que é o sedum maquinói, que eu gosto muito de colocar também. Aliás, acho que eu vou colocar o maquinói nessa beirada de cá. Peraí, que o maquinói é esse aqui, ó. Esse aqui pega de galinho, tá, gente? Por que eu tô fazendo isso? Eu tô colocando esse cabo aqui pra dentro, pra ele enraizar aqui dentro e vir crescendo de dentro pra fora, tá? Ó.
Vou colocar mais um pedacinho aqui, só para preenchimento. Olha aqui, ó. Vou colocar mais um aqui. Olha só. Tá meio baixo aqui o substrato, então vamos aumentar o substrato. Gente, qual que é a minha lógica? O substrato tem que ser sempre mais alto no meio aqui, ó, tá, ó. Pra planta começar a pender pra fora. A roseta dela fica pra fora, desse jeito assim, ó, virada assim, tá? Não é legal ficar virada pra cima, nem virada, talvez pro lado de dentro. Depende muito do arranjo, mas geralmente eu penso dessa maneira, ó. Coloco as plantas assim, coloco um montinho aqui no meio, né? E aí aqui, ó, que eu vou preenchendo com substrato, pra planta ficar virada mais pro lado de fora, ó, né? Pra ficar mais bonitinho. Tá ficando um pouco rebuscado demais. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Essas duas cores estão muito iguais. Eu vou mudar a orpete de lado. Ó. Aí ele destacou mais. Esse aqui com esse aqui, né? Ficou, briga menos, eu acho. Vou colocar essa grande aqui. Olha só, acho que já deu uma melhoradinha, né? Gente, não dá pra colocar muita coisa, a cesta é bem pequena. Aí vocês vão observar o tamanho da cesta de vocês, tá? Se eu puser muita coisa, vai ficar demais. Às vezes, não é o caso. Com o tempo, provavelmente, essas três vão crescer bastante, né? E aí, a gente tem que mudar. Aqui, ó, eu vou colocar esse eônio, que tem um crescimento um pouco mais verticalizado bem aqui. Vou colocar as pedrinhas e volto com a finalização. Ó, desmontei tudo para colocar esse eônio aqui no meio. Eu não vou desfazer o torrão dele, vou colocar ele inteiro aqui. Como ele tá em dormência, a gente não quer mexer demais nessa planta, tá? Quer dizer, ela não está necessariamente em dormência, mas é uma planta mais sensível nessa época do ano, no verão, tá? Então, eu não quero mexer demais nessa planta, por isso que eu tô fazendo isso. E agora eu vou colocar de novo. É assim mesmo, tá, gente? Eu monto, desmonto, vou colocando as plantas e vejo o que afinal vai dar certo aqui. Então, pode ficar tranquila aí se você não sabe, monta, desmonta, é assim mesmo. Eu também monto, desmonto os meus arranjos. É bem na experimentação mesmo. Vou colocar uma Christine Ryan aqui. Aí, ó. É isso, agora eu vou colocar as pedras. Aqui, gente, esse aqui é o resultado final, ó. Vou colocar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Olha só, né? Eu coloco os pedriscos, porque aqui chove bastante.
E aí, se você deixar sem o pedrisco, o substrato voa, ele sai voando. Então, eu prefiro fazer esse tipo de cultivo, tá? Ah, deixa úmido por mais tempo. Deixa, mas eu não rego. Quase eu não rego essas plantas. Então, é isso, ó. Pra mim, é o que dá certo no meu cultivo, tá? Você tem que testar aquilo que dá mais certo no seu cultivo aí. Mas olha só, gente, é desse jeito que eu costumo fazer as minhas cestinhas, né? Aqui eu achei que ficou um pouquinho mais alto, mas é porque eu também não consegui tirar, não baixei muito o substrato, né? E vai ficar assim mesmo. Aí com o tempo, depois que ela multiplicar mais, ela vai ficar mais alta. Se ela ficar muito alta, talvez eu pode e tal, mas é uma questão de manutenção, ó. Mas de modo geral, eu acho que ficou bem bacana. E eu acho que deu para vocês terem uma ideia de como que eu penso, né? Os meus arranjos em cestas. Gente, vou mostrar essa cesta aqui. Olha que linda! Aqui são imbricatas, contraste de cores com a Letícia e a Rum Evans. Olha, a Rum Evans é essa aqui, ó, tá? Ó. Olha que linda! A imbricata esse ano sofreu um pouquinho com o excesso de chuvas, mas tá se recuperando. Essa coloração salmão, ela vem com o estresse hídrico, tá, gente? Fica linda essa planta, ó. Lindíssima, né? Olha que cesta maravilhosa, ó. Vou mostrar essa cesta, mas ela não tá bonita. Ela tá precisando de manutenção, ela tá bem bagunçada, ó. Essa cesta é uma cesta que não gostei, não deu certo, não ficou do jeito que eu queria, tá? Mas eu vou mostrar que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente imagina, né? Essa aqui tá precisando bastante de manutenção. Na verdade, eu tinha mais uma cesta que também tá precisando de manutenção. Então, hoje eu acho que eu vou mostrar realmente a mais bonita é a da imbricata. A outra, eu não tô nem achando. Gente, eu não sei se vocês acontece isso com vocês. Às vezes eu perco os vasos. Eu não acho mais. Ah, eu não sei. Eu acho que eu tinha mais cesta, mas eu não sei onde tá. E olha que cesta não é uma coisa pequena para se perder, né, gente? Bom, eu vou encerrando então o vídeo por aqui. Acho que ficou muito longo. Não esquece de comentar. Vocês perdem planta aí também? Tá bom. Vou encerrando o vídeo por aqui. Até a próxima. Tchau! Eu encontrei algumas fotos e vou mostrar para vocês o exemplo de outros vasos de cesta que eu tive e tenho por aqui. Essa cesta eu até já desmontei. Essa daqui é a anterior àquela que eu mostrei para vocês, da imbricata. Olha que linda que ela era. Eu amava essa cesta desse jeito também. Na época eu só tinha uma imbricata, tá vendo? E ela cresceu lindamente nesse vaso, olha só. Esse também ficou maravilhoso por um bom tempo. Olha só, esse é o Jacu. Né, Jacu? Cadê seu neném? Você tá sozinho? Cadê seu neném? Não tá aí? Você não vai lá comer? Já pus ração lá, vai lá. Já pus ração, bebê, vai lá. Olha o tamanho, uma galinha gigante que voa. Vai lá. Vai. Vai lá, vamos ver se ele vai voar. Ah, foi embora.